Olá pessoal, estamos aí com mais uma questão da Universidade de Rio Verde. Essa questão ela é muito parecida com a questão que já caiu no Enem. Então pausa o vídeo, faça a leitura da questão e vamos lá para a resolução. Bem, vamos destacar alguns pontos importantes aqui. Eu tenho aqui um gerador, uma diferença de potencial que provoca uma corrente elétrica nesse meu circuito. E aí eu vou colocar alguns pontos aqui, vou numerar alguns pontos aqui. Vou chamar isso aqui de A, esse ponto aqui de B, C e aqui eu vou chamar de ponto D. Bem, a parte de baixo onde está o meu fusível, ela está associada em paralelo com essa parte aqui em cima. Tá? Então, eu posso pegar só uma parte do meu circuito para fazer a análise da diferença de potencial no meu gerador e para determinar qual é a corrente total, tendo em vista que tudo que acontece na parte de baixo acontece na parte de cima. Nós vamos pegar a parte de baixo porque ele diz o seguinte: nesse fusível que aparece no meu circuito, ele suporta a passagem de corrente de até no máximo 1000 mA. Preciso lembrar que 1000 mA é equivalente a 1 ampere, porque este milha aqui é 1 sobre 1000. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é identificar como é que a corrente se comporta ao longo do circuito. Então, a corrente sai. Quando ela chega em A, parte dela se divide passando aqui pelo resistor de 120, parte dela passando pelo meu resistor de 60. Eu vou chamar essa corrente aqui de I1 e aqui embaixo vou chamar de I2. O resistor de 120, ele está associado em paralelo com o resistor de 60. Então, a gente pode determinar a resistência equivalente entre A e C. Então, vamos calcular a resistência equivalente entre A e C. Como eles estão associados em paralelo, são apenas dois, nós podemos fazer aí o produto entre essas resistências dividido pela soma delas. Isso aqui vai dar 7.200 dividido por 180. Então, eu vou ter aqui que o meu resistor equivalente entre A e C vai ser igual a 40 ohms. Bem, vamos calcular agora de A até D. De A até D, o meu resistor de 40 está associado em série com o de 120 e 60. Então, para saber o equivalente entre A e D, basta pegar o resistor AC e somar o resistor CD, que é um resistor de 40. Isso aqui me dá que a resistência equivalente é de 80 ohms. Beleza, eu já sei a resistência equivalente entre os pontos A e D, na parte de baixo do meu circuito. Lembrando que no meu fusível só pode passar uma corrente de no máximo 1000 mA. Então eu tenho que A até B, a resistência é de 120 vezes a corrente 1, então eu vou ter 120 volts. Como o resistor de 120 e de 60 estão associados em paralelo, a diferença de potencial entre A e B é a mesma entre A e C. Então aqui eu vou ter 120. Isso aqui vai ser igual à resistência de A até C, que é a resistência de 60, vezes a corrente 2. Então, dessa forma, eu consigo achar a minha corrente 2, 120 sobre 60. Isso aqui vai me dar 2 amperes. Beleza? Se a resistência na ramificação de baixo do meu circuito, sei a corrente total que passa, a corrente total é a soma das correntes em 1 mais a corrente em 2. Então, eu tenho em 1 valor de corrente 1 ampere, mais em 2 eu tenho 2 amperes, a corrente total é 3.
Então, diferença de potencial nos terminais da minha bateria, né? Nos terminais da minha bateria vai ser a resistência equivalente entre A e D vezes a minha corrente total. Então, a diferença de potencial AD será a resistência equivalente, a gente calculou aqui, é 80, corrente total está aqui, é 3. Então, eu tenho diferença de potencial entre A e D, 240 volts. Agora a gente pode ir e responder as questões, né, julgar os itens. De acordo com o dimensionamento, a corrente que atravessa o resistor de 120 ohms é a mesma que atravessa o resistor de 40. Então está falando, ó, a corrente que atravessa o resistor de 120, esse resistor aqui, é a mesma que atravessa esse resistor aqui? Nós fizemos o cálculo, né? Nós sabemos que nesse resistor aqui só pode passar uma corrente de no máximo 1000 mA e no resistor de 40 ohms passa uma corrente de 3. Primeiro item aqui, tá? Falso. De acordo com o dimensionamento, a corrente que atravessa o resistor de 120 é 1/3 da corrente que atravessa o resistor de 40. Bem, no de 40 passa 3, no de 120, 1, ou seja, 1/3. Então aqui é verdadeiro. O valor máximo da tensão para que o fusível não queime é de 220. Nós calculamos aqui, ó, 240. Então isso aqui é falso. E o último item é verdadeiro, certo? Então, é interessante na resolução dessa questão que você divida bem o circuito, faça um desenho com calma. Mas na hora da prova a gente não tem. Então a gente tem que aproveitar a ilustração que já vem na prova para fazer os desenhos e interpretar o problema, né, e ganhar tempo, certo? Valeu, pessoal. Até o próximo.